Israel descumpre assim o 7º mandamento, o de não adulterar, trocando a verdade por mentira. Além disso adulterou o 4º mandamento, referente ao sábado. O verdadeiro sábado descrito no mandamento se refere ao 7º dia no reino, ou milênio do Messias, onde todos os salvos e os anjos se reunirão com o Pai. Por isso que o mandamento original diz para lembrar do sábado para o santificar, ou seja, para lembrarmos do reino do Messias, para estarmos em santidade e assim participar do reino do Messias. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Veja que o Messias diz claramente aos fariseus quando questionado por descumprir o sábado, e ele responde, que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, que o sábado, seu reinado, foi feito para o homem, os salvos e não que os homens foram feitos para guardar o sábado mundano. Mas Israel, sabendo disso, altera o mandamento para o sábado terreno, o dia semanal, obrigando seu povo a guardar um dia, com punição de morte para quem o descumprisse. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Sendo Israel o pai da mentira, logo ele altera a verdade por mentira, e faz com que todos sigam a mentira, de que se deve guardar um dia semanal, sendo uma mentira seguida por muitas seitas religiosas até os dias de hoje. Entre as leis de Moisés também havia aquela que causaria a morte do Messias, que se matasse todo aquele que se fizesse filho de Deus, a qual causou a condenação e morte do Messias. Na doutrina judaica não existe a crença de intermediadores, na sua doutrina Deus está diretamente neles, como se eles fossem deuses, e quando o Messias veio a esse mundo revelar o Pai, e por ser o caminho até ele, logo os judeus não creram nele, pois para eles não havia caminho até ao Deus que eles criam. E quando o Messias se proclamou como filho do Altíssimo, os judeus consideraram como blasfêmia, mas como se somos filhos do Pai, criação dele. Mas segundo a doutrina judaica não existe isso, você é seu próprio Deus e não filho dele, por isso o condenaram à morte. Por isso Moisés, amando de Israel, escreveu tal lei, para que assim quando o Messias viesse a este mundo fosse morto, pois Israel doutrinou seu povo desde Moisés a crença de que não haveria intermediadores entre Deus e seu povo, a não ser sua lei, a qual deveria ser seguida à risca, onde os judeus tinham a lei como sendo a salvação. Por isso não creram no Messias, já que ele veio anular tais leis de morte e pecado e proclamar a lei de vida do Pai, o amor ao próximo. Além disso, o Messias se utiliza desta mesma lei para se revelar aos judeus, mas estes, por terem o entendimento cegado, não entenderam. Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acusa, de Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Os religiosos creem que nessa passagem o Messias estava justificando Moisés, que tal seria um profeta do Pai, mas na realidade o Messias estava justificando o plano de Israel de o matar, por meio da lei de Moisés, o qual havia escrito a seu respeito, que ele é filho do Pai, e que seria morto através de sua falsa lei. Por isso ele diz aos fariseus, que Moisés escreveu a seu respeito. Como o pai ordenaria uma lei para matar seu próprio filho? Quem proclamou tal lei foi Israel, o qual desde sua queda do reino almejava matar o Messias e por isso elabora tal plano. Veja também que o Messias adverte aos judeus que Moisés os acusarão diante do Pai, fazendo referência ao grande e único acusador diante do Pai, o próprio Satanás Israel. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Pai, e o poder do seu Filho, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Pai os acusava de dia e de noite. Além disso, Israel também escreveu outra lei para que matasse profetas que fossem contra sua palavra,
Assim, por meio dessa lei, todos os verdadeiros profetas do Pai foram assassinados, já que pregavam a verdade contra o falso Deus e suas doutrinas. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu lhe não mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Tudo foi premeditado por Israel. Ele doutrinou fortemente seu povo a seguir suas leis de morte e pecado, as quais também foram escritas em pedras, mas diferentemente da verdadeira lei do Pai, que foi ocultada, estas foram deixadas à mostra de todo o povo. E Josué escreveu estas palavras da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunho contra vós, para que não mentais a vosso Deus. Ainda segundo a lei de Moisés, Deus deveria ser temido, diferente do Pai que deve ser amado, já que Israel era um Deus opressor, tanto que ele determinou várias maldições aos que desobedecessem às suas leis, incluindo enfermidades, morte, humilhações, fome e tantas outras maldições. Se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão, de maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, e com sarna, e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, e com cegueira, e com pasmo de coração, e apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa na escuridão, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Moisés até obrigou o povo a recitar tais maldições, conhecidas como as 12 maldições, para representar cada tribo de Israel e assim obedecerem cegamente a seu Deus. Já o Messias agiu ao oposto, ele abençoou a todos em seu discurso perante o povo, a chamada bem-aventurança, o que deu início à sua pregação, demonstrando assim, que ele, ao contrário de Moisés, que estava doutrinando através do medo e morte, ele por meio do Pai, veio para amar e conduzir a vida. Veja que o Messias descumpriu todas as leis judaicas, a exemplo o apedrejamento da adúltera, que pela lei de Moisés deveria ser morta, mas pela lei do Pai foi salva, graças ao perdão do Messias, o amor ao próximo. Da mesma forma a cura dos leprosos, que segundo a lei de Moisés deveriam ser expulsos da cidade, enquanto o Messias os acolheu e curou. Assim como a mulher que sofria de fluxo menstrual, que segundo a lei de Moisés estava contaminada, nem poderia ser tocada, por tal motivo teve medo de se chegar ao Messias e tocou somente sua capa, mas ele abertamente sabendo do fato chamou a mulher até si e a acolhendo. O Messias ainda curou durante os sábados, o que para os judeus era uma violação da lei. O Messias refutou todas as leis de Moisés, como a lei do juramento, e principalmente a lei do talião de Israel, instaurando em seu lugar o amor e o perdão. Além de descumprir tais leis, ele ainda se tornou maldito perante a lei de Moisés, já que ele morreu num madeiro e segundo a lei é maldito todo aquele que morre de condenação num madeiro. Como o Pai estabeleceria uma lei que faria seu povo não crer em seu filho, mataria seu filho e ainda por cima o tornaria maldito perante ela? Percebe como é algo totalmente ilógico. Isso porque o Messias não veio cumprir as leis de Moisés, mas sim as leis do Pai, os 10 mandamentos, os quais ele cumpriu fielmente através do amor, a base da lei, ao passo que a lei de Moisés tinha por base o pecado a qual levava à morte. Não cuideis que vim abolir a lei ou os profetas, e não vim abolir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Como se percebe, o Messias veio cumprir a lei do Pai e não as 613 leis de Moisés, a quais ele descumpriu, anulou, foi morto por meio dela e ainda se tornou maldito perante tal lei, pois são leis de morte e pecado.